Fala galera, beleza? Eu sou o Natan e esse é mais um trabalho nosso aqui pelo Razão Natural. E no vídeo de hoje nós vamos expor, em linhas gerais, a Cristologia segundo São Tomás de Aquino. Ou ainda, a matéria que, como chamou São Tomás de Aquino, trata da união do Verbo encarnado. Muito bem. Como era padrão a São Tomás, como era costume a São Tomás de Aquino, esta obra fora escrita segundo um modelo chamado de questões disputadas. Escrevendo este tratado desta forma, São Tomás o inicia perguntando se a união da natureza divina com a natureza humana deu-se ou na natureza ou na pessoa. Procurando responder à questão, após apresentar os argumentos em favor de uma resposta e em favor de outra, São Tomás inicia a sua resposta dizendo que, para iniciar a questão, precisamos ter muito claro o que se quer dizer com natureza e com pessoa. Com natureza, São Tomás faz uso da ideia clássica. Ele apresenta a natureza como sendo a essência substancial, ou seja, como aquilo que delimita o vir a ser e o ato de ser, ou ainda como aquilo que delimita o movimento. Movimento de que natureza? Movimento substancial. Substância aqui não deve ser entendida como um elemento químico, mas como um suposto, como o ser que se revela. E neste revelar se dão-se os acidentes. Cor, cheiro, gosto, formas espaço-temporais, etc. O ser, na realidade sensível, revela-se dentro destes limites impostos pela natureza. Donde então São Tomás também diz, junto de Boécio, e portanto junto dos clássicos, que natureza é a diferença específica que informa cada coisa. Ao responder o que se pretende dizer com pessoa, São Tomás continua na mesma trilha, na mesma linha de raciocínio, e diz que pessoa é uma substância individual de natureza racional. Ora, o que se pretende dizer com razão? Razão não é meramente a capacidade de pensar ou ainda de fazer cálculos. Razão, ratio, logoi, é o sentido inato de integridade, é o senso de unidade do real, é o senso de proporções. É aquilo que nos permite ter desde um senso estético, podermos dizer então aquilo que é bonito, aquilo que é feio, aquilo que é mais ou menos, né? Aquilo que pode melhorar do ponto de vista estético, né? Bem como, dentro de uma situação qualquer, dizer qual a melhor ou qual a pior escolha, ou ainda qual a menos pior das escolhas a serem assumidas, a serem sustentadas, né? É porque somos racionais que podemos dizer que somos responsáveis pelas nossas escolhas. O livre-arbítrio e, por conseguinte, a liberdade, portanto, só nos são imputados porque temos a capacidade racional, ou seja, temos a capacidade de perceber a justa medida, as proporções. Eu repito, aquilo que é melhor, aquilo que é pior. Especificado isto, São Tomás então responde que a união da natureza divina com a natureza humana
não poderia dar-se na natureza. Porque a natureza, ela pode pura e simplesmente ser prévia à atualização na realidade concreta. Dado que nós falamos do homem Jesus, portanto, a atualização desta natureza humana que Jesus tivera deu-se na pessoa, donde então se diz que a união do Verbo encarnado deu-se na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, então, fica clara a explicação do dogma cristológico, católico, apostólico romano acerca das naturezas de Cristo, dogma chamado de dogma da união hipostática, onde se diz que em Jesus estão unidas duas naturezas, a saber, a divina e a humana, em uma única hipóstase, em uma única pessoa. Ainda sobre a união do Verbo, a união do Verbo não deu-se pura e simplesmente por um ato milagroso, como se lê no mito da criação acerca de Adão e Eva. Certamente que fora um ato milagroso, porque a beata sempre Virgem Maria Santíssima era virgem e permaneceu virgem, sobretudo para a confirmação do milagre. Todavia, cumpriu com um requisito padrão, com um requisito natural para o surgimento da vida humana. Cumpriu com a exigência da gestação. Portanto, a união deu-se no ventre, diz São Tomás, de Maria Santíssima. E dela, esta união recolheu a natureza humana, extraiu a natureza humana para o Verbo encarnado. Desta gestação do Verbo divino em seu ventre, da gestação do Deus que encarnara-se em seu ventre, decorre então a constatação de que Maria fora imaculada, isto é, não teve mancha do pecado original. De outra forma não poderia ser. Dependemos da leitura dos textos de São Tomás e segundo o que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana ensina, dado que, quando dizemos que Deus encarnou-se, estamos dizendo que a suma perfeição, o Santo dos Santos, encarnou-se. E este ato não poderia dar-se aonde há a mancha do pecado original. Né? Em outras palavras, Maria não poderia gerar a salvação em decorrência do pecado em seu ventre, se ela tivesse o pecado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade.